Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. No programa de hoje, eu vou falar sobre essas restrições, né, que criadas pelo governo estadual e pelas prefeituras, e principalmente a Prefeitura de Campo Grande, para tentar, né, a tentativa até meio desesperada do governador e do prefeito de Campo Grande, para conter o avanço do vírus, para conter o contágio e, sobretudo, para evitar, né, que o colapso que já está decretado, já está estabelecido em Campo Grande, principalmente em Campo Grande, que se transforme numa verdadeira tragédia, é o que está pintando aí. Então, eu gostaria de, nesse programa de hoje, que as pessoas que estão assistindo, né, possam dar sugestões de como, o que o prefeito pode fazer, o que o governador pode fazer, porque o problema é o seguinte: as pessoas criticam, né? Está errado, não pode, outro não pode, toque de recolher é um absurdo, outro, porque tem que deixar aberto, porque já está difícil, com permissão fica muito mais difícil se houver proibição, tal. Quer dizer, cada qual tem um ponto de vista diferente com relação às restrições. Agora, restrições que podem ser atenuadas e que devem ser ampliadas à medida que crescer também a pandemia. Nem tanto pelo contágio propriamente dito, mas pela a preocupação que as pessoas têm, as autoridades têm, com relação aos hospitais, porque também não adianta muita coisa deixar sem restrição e está liberado, as pessoas não se preocupam, as pessoas não aceitam, né, a realidade, e termina acontecendo o que lamentável e desgraçadamente tem acontecido. Então está aqui, o Rei do Estado de hoje está trazendo o retrato da realidade neste Estado hoje. Estado amplia restrições. E muito mais em Campo Grande, Dourados, incrível, né? Muito mais em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, são cidades maiores e que é onde a preocupação é bem maior. São cidades que não têm infraestrutura hospitalar para atender todo mundo e que, infelizmente, cresce de uma forma geométrica e preocupante as restrições. O que o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta, né, como decisão tomada, né? Está aqui, decreto do governador. O prefeito Marquinhos Trade tem resistido muito em apresentar medidas mais restritivas. E, do meu ponto de vista, por exemplo, no meu ponto de vista pessoal, deve ser o ponto de vista de muita gente, que não devia restringir o comércio. Eu noto que o comércio, onde há menos problema de aglomeração. Até porque os fregueses, né, as pessoas, não têm procurado com muita assiduidade a atividade comercial fora dos supermercados. Quem tem mercearia já tem uma enorme dificuldade, quem tem padaria já tem dificuldade. Então, o problema aqui está no restaurante, principalmente nos bares, nas conveniências à noite, nas festas que são programadas, algumas até com alguma estratégia, uma tática
de burlar a própria lei. Então, essas coisas não precisa fazer essa restrição de fechar comércio, não precisava isso, né? Salões, academias, toda essa atividade empresarial aí poderia ser preservada, até porque tem ido pouca gente, né? Conheço gente aí que tem proprietário de academia de ginástica que está com dificuldade. Primeiro porque é uma atividade não tida como essencial para as pessoas. Eu, é claro, vou lá fazer a minha ginástica, mas eu posso fazer a minha ginástica em casa, né, precariamente em casa. Então, não é, então quem vai, né, vai pouca gente. Então já começa por aí. Então essas coisas tinham que ser, né, analisadas, tinham que ser vistas pelas autoridades antes de tomar decisão. Uma decisão, de repente, muito apressada e termina, no lugar de ajudar, termina prejudicando. Até porque, quais são aqui o que diz o decreto do governador Reinaldo Azambuja? Está aqui, ó. Vou tentar ler, que as letrinhas são pequenininhas. Só podem permanecer abertos nesse horário das 20 até as 5 horas da manhã, que é o horário do toque de recolher, serviço de saúde, supermercados, transportes, indústrias, farmácias, funerárias e postos de gasolina. Bares e restaurantes podem funcionar, mas apenas por delivery. Quer dizer, o restaurante, porque bar não tem como. Eu vou pedir uma cerveja, manda uma cerveja aqui para mim, só. O cara tem em casa, né? Cerveja o cara tem em casa, compra no mercado e põe em casa na geladeira. A cerveja no bar, ela não tem o objetivo de beber, tomar a cerveja, vai lá para tomar a cerveja. O objetivo da cerveja no bar é o congraçamento, né? O juntamento de pessoas para bater papo, para trocar ideia e tal. É o que quem quer beber mesmo, quer encher a cara, pode fazer em casa tranquilamente, levar a cerveja para casa, que eu não recomendo, é claro, porque eu não levo. Outra medida. No caso dos supermercados, está proibido o consumo de alimentos e bebidas nos locais e somente pode ser admitida a entrada de uma pessoa por família, a menos que haja necessidade de acompanhamento. O problema é o seguinte: você vai ao supermercado fazer uma compra, aí leva a família inteira. Você vai passear no supermercado. Vai avó, mãe, pai, filhos, netos, os amigos, vai todo mundo fazer compra ao mesmo tempo, da mesma família, compra ao mesmo tempo no supermercado. Isso aí não precisa. Outra coisa, não dói não fazer, né? Não dói. O que dói? O que machuca? Não machuca deixar de fazer. As pessoas, estão privando a minha liberdade. Não tem privação nenhuma de liberdade. É apenas uma medida sanitária de emergência que não precisa de todo mundo passear no supermercado. Vai lá uma pessoa, duas pessoas, vai lá fazer a compra e pronto. É igual ao banco, né? Para que leva a família inteira no banco? Basta uma pessoa no banco. Tem gente que leva a família inteira ao banco. Fazer o que no banco? Que atração é que tem um banco, uma agência bancária, mas o pessoal leva filho, leva criança de colo. É complicado, né? Então, o povo, né, a população, tem que começar a adotar uma certa disciplina pessoal, né, na família, porque é uma forma de contribuir. Porque as pessoas falam, Sérgio, mas proíbe a festa à noite, mas os ônibus estão cheios. Agora, gente, ônibus é um serviço essencial. Como é que o trabalhador vai se deslocar a não ser por ônibus? Então, ele não tem escolha. Ou ele vai de ônibus, vai de Uber ou vai de bicicleta. Como o ônibus ainda é mais barato, que daqui a pouco também está mais caro do que o Uber, do que o aplicativo, o pessoal vai de ônibus, tem que ir para o trabalho, tem que ir de ônibus. Ele é obrigado a trabalhar para sustentar a família dele, então ele vai de ônibus. Agora, ele não é obrigado a ir para a balada. Ele não é obrigado a ir para a festa. Ele pode se privar-se da festa. Pode deixar a festa para depois da pandemia, tranquilamente. Por que tem que ir na festa? Por que tem que ir à balada? Então, o ônibus você vai
porque é obrigado aí. Eu sou obrigado a ir tomar o ônibus todo dia, porque eu tenho que ir ao meu trabalho. Eu não preciso, porque eu faço home office, faço de casa. Tá? Muita gente faz de casa, trabalha em casa. Mas a maioria, sobretudo quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, tem que ir de ônibus. Agora, não, então não pode ir de ônibus, tem que ir de ônibus. Agora, se você impede as baladas, se você impede as aglomerações, se você impede os cultos e as missas nas igrejas, né? A pessoa pode orar em casa tranquilamente. A testemunha de Jeová, por exemplo, é uma religião cristã que suspendeu todas as reuniões nos salões do reino, faz tudo em casa, tudo em casa. E ninguém perdeu a fé. Ninguém deixou de ter o seu contato com Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com a sua religião, de acordo com as suas diretrizes teológicas. Vai lá, assiste tranquilamente. Então, se tem condições de fazer via online, remota, que faça. Ah, mas eu tenho que dar um abraço na minha mãe, um abraço no meu pai. Tal. Abraça seu pai, abraça sua mãe, mas abraça com máscara. Vai sair na rua, coloca a máscara. A máscara que protege o nariz e a boca. Porque tem gente aí que usa a máscara para proteger o ouvido, né? Vai de pendurada na orelha, então não resolve nada. Então, são pequenas coisas que podem ser feitas, que podem ser assimiladas pela população, que termina ajudando, né? Termina contribuindo para espancar e espantar o vírus. Porque eu já disse aqui várias vezes, com base na minha experiência, que só pega coronavírus quem pega gripe. Quem conseguir se livrar da gripe, se livra também do coronavírus. Porque a gripe e o coronavírus entram pelos mesmos buracos, pela boca, pelo nariz, pelos olhos. É que entra, então, é por onde entra a gripe. Você contrai a gripe por aí. Então, se você impede a gripe, você impede qualquer outro tipo de bactéria. Né? Porque o vírus da gripe é o mais vagabundo. Né? É o que você consegue impedir com mais facilidade. Eu, por exemplo, estou 2 anos que não tenho gripe nenhuma. Por quê? Primeiro, porque tomei a vacina. Nunca neguei a vacina. Desde que surgiu a vacina, desde que eu fiquei velho, eu comecei a tomar a vacina contra a gripe. Com toda tranquilidade, né? Tomo a vacina todo ano. Tomei vacina contra a pneumonia. E depois tem um regime normal, não tem absolutamente nada de que eu tenha que ficar em casa de máscara, essas coisas que eu penso. Ficar em casa segregado no quarto, num determinado lugar, não. Leva uma vida absolutamente normal que qualquer cidadão pode levar, tomando as precauções. Só isso que precisa. Então, não precisaria, de forma alguma, toque de recolher, não precisaria nada disso se houvesse a disciplina da população. Se a população tivesse autoridades, classe médica, ciência, governo, todo mundo junto, defendendo o mesmo critério, não teria havido sequer nenhuma restrição. O país seria atravessado tranquilamente, mas tem que ter, porque aqui as autoridades são as primeiras que não se entendem. Você pega aqui médico que é a favor, que defende a desaglomeração. Olha, vamos manter distância, porque na aglomeração isso é básico, né? É claro que quanto mais gente junta e mais perto estiver as pessoas, mais o vírus prolifera. Então, não tem que discutir isso, mas tem médico, inclusive médicos que se elegeram na eleição passada, em cima dessa maluquice, que acha que a aglomeração não tem nada a ver.
Vem com aquela desculpa, deixa de aglomerar no campo de futebol, mas aglomera dentro do ônibus. Gente, campo de futebol, futebol você pode assistir pela televisão. É claro que o futebol é gostoso, é melhor você assistir lá dentro, mas você pode assistir. Você não vai morrer. Você não vai perder dinheiro. Você não vai perder o emprego porque não vai ao campo de futebol. Aí confunde a cabeça da população, porque tem gente que defende. O presidente da República, por exemplo, defende abrir os estádios. Um absurdo, né? Que junta todo um cuspindo na cara do outro. Então, é difícil, seria preciso, né, que houvesse a unidade de todas as forças políticas do Estado e do país, que se fizesse como se faz, por exemplo, em Israel, que o presidente mandou uma caravana recentemente a Israel, como se faz na Inglaterra, como se faz na Coreia do Sul, na própria China. Gente, a China tem a maior população do planeta. Da China veio o coronavírus para o resto do mundo. E não tem coronavírus na China. Por quê? Porque tem uma população disciplinada, tem um governo centralizado e que baseia todas as decisões dele na ciência. Tem um conselho de cientistas, médicos, principalmente pessoas ligadas diretamente à área da saúde, que determinam, é assim que tem que ser feito. E o governo simplesmente cumpre aquilo que a ciência manda. Não tem. Lá não tem coronavírus na China, que é de onde veio para o resto do mundo, esparramou o resto do mundo, o coronavírus. Então, a gente tem que seguir esses exemplos. O que a China fez para não ter? O que a Inglaterra está fazendo para acabar? O que a Finlândia, como a Finlândia fez para não ter, para acabar, para debelar de vez? Então, esses exemplos é que as autoridades brasileiras têm que buscar. Ontem, o presidente da República, pressionado principalmente pelo discurso do Lula, resolveu tomar algumas medidas, né, mesmo tímidas, de mostrar o que o Bolsonaro devia estar mostrando desde o começo: usar máscara. Ninguém morreu, presidente, asfixiado com máscara. Mas o presidente pode assistir às imagens, aí não precisa falar. Em todas as ocasiões, todo mundo de máscara e ele sem máscara. Isto foi a televisão, foi a rede social para condenar a máscara, para dizer que a máscara asfixiava, para ouvir o conselho de alguns médicos idiotas, bobalhões, que nem médicos são, que aparecem na televisão com estetoscópio dizendo que é médico e ninguém sabe se é médico ou se não é médico, porque a rede social está cheia de mentira, para dizer que você respira hidrogênio. Absurdo, quer dizer, a Ásia toda já teria morrido, porque todo mundo na Ásia, mesmo sem a epidemia, usa costumeiramente como indumentária a máscara. Ninguém morreu. Então, essas coisas, né? E agora, se o presidente da República, se o presidente da República continuar usando máscara, se o presidente da República deixar de aglomerar, né, fazer como deve ser feito, sem aglomeração, ele não precisa ir no Nordeste para aglomerar no Nordeste. Por que ele vai lá? Para fazer política? Para armar palanque? Vai lá inaugurar uma obra que não paga o valor da viagem, do deslocamento da comitiva presidencial. Vai lá e aglomera, junta gente. Geralmente, na maioria das vezes, pessoas humildes, pessoas pobres, né? Que não têm como se tratar, que não vão ter uma UTI, um leito de UTI para se tratar. Quer dizer, o presidente vai lá, aglomera
esparrama o vírus, volta. Se o presidente deixar de aglomerar, se o presidente usar máscara, se o presidente acabar com essa palhaçada de dizer que a, a vacina não é obrigatória, claro, ele tem que dizer que é obrigatória. Tem que botar na cabeça do povo que tem que vacinar. Quando ele fala que não é obrigatória, muita gente deixa de fazer porque ele disse que não era obrigatório. Então ele tem que dizer, ele tem que tomar a vacina para mostrar para a população que o governo está inserido, que o governo está dentro desta campanha, porque ele já está consciente de que se não houver, né, o governo à frente, e não é apenas fornecendo vacina, não. Ele tem que estar à frente, ele vai à frente. Ele só comanda, o comandante vai na frente, ele só comanda se ele for à frente. Se ele assumir a vanguarda dessa luta. Ouvindo quem? Ouvindo a ciência, ouvindo o seu Ministério da Saúde, porque ele não ouve o Ministério da Saúde. Ele impõe as suas vontades ao Ministério da Saúde como um pequeno ditador. Isso aí é que termina, né, dificultando as pessoas de entender minimamente o que é a importância da vacinação. Tem que correr atrás. Eu estou vendo, depois do discurso do Lula ontem, ele apressou, né? Foi lá, botou máscara, os filhos dele já começaram a distribuir nas redes sociais, né, a nova disposição do governo de que o negócio é vacinar, prioridade é a vacina, quando até ontem, né? Até ontem ele era contra a própria vacina. Muito bem, tranquilo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por ter entendido, mesmo que muito depois, mesmo que muitas vidas poderiam ter sido salvas, entender que é preciso vacinar, que tem que, coisa que ele deveria ter feito em julho, quando a Pfizer ofereceu vacina e ele simplesmente virou as costas para a farmacêutica norte-americana. Está correndo atrás? Corre atrás. Corre que acha. Vai, se humilha para a China, como fez agora o Ministério da Saúde, verdadeira humilhação, coisa que não precisava. A China esteve à disposição do Brasil, sempre à disposição do Brasil, fez um contrato com o Butantan, que poderia ter sido feito com o governo federal, se não fosse essa maluquice, essa idiotice, essa babaquice de restringir a China. Por que restringir a China? Ah, porque a China é comunista, e daí? Ela é comunista, mas tem um remédio. O que nos interessa não é a ideologia chinesa, o que nos interessa é o produto que só a China tem. Então, por que essas restrições? Agora, restringir a China até que pode até justificar do ponto de vista ideológico. Agora, restringir os americanos, né? E a restrição foi feita no tempo que o Trump podia até alegar, não, mas é porque agora é o Biden e tal, não vamos aceitar. Mas a restrição foi feita exatamente na época do Trump, quando o Trump era o presidente da República e quando o Trump estava comprando, ele que era negacionista, estava comprando a vacina e o governo não fez. Mas tudo bem, não vamos botar a lanterna na popa, vamos botar a lanterna na proa para ver à frente. Vamos botar a lanterna na proa para enxergar mais adiante. Ainda bem que o Lula fez o Bolsonaro acordar. Essa você deve ao Lula, tá? Porque se não fosse o Lula, ele não teria feito o que fez. E vamos ver, né, se ele vai continuar fazendo isso, se ele vai continuar admitindo, né, a vacina, dando a sua parte, que é exatamente o fornecimento do imunizante para governadores e prefeitos, para que esta campanha, que já está muito devagar, não pare de vez. Porque há, inclusive, uma ameaça que já foi admitida, inclusive, pelo Ministério da Saúde, de que esta campanha devagar pode terminar parando por falta de insumos, por falta do produto, por falta da vacina. É muito lamentável. Agora, eu gostaria de ouvir, ninguém quer se manifestar, gostaria de ouvir sobre as restrições. Que tipo de restrição você acha que o governador
e o prefeito devem fazer. Se você não concorda com as restrições, indica a restrição, porque ser contra é muito fácil. Ah, sou contra isso aí, então. Indica, olha, não faz isso, faz aquilo. Faça assim que reduz. Vamos liberar, por exemplo, os ônibus, para que todos possam ir trabalhar. Quanto mais ônibus tiver, menos aglomeração dentro dos ônibus. Vamos deixar as lojas abertas. Para que toque de recolher? Não precisa toque de recolher. Basta colocar um telefone para denúncia de galeras, né, que estão fazendo bailinhos, fazendo festa aí proibidas. Liga, opa, o pessoal vai. Há hoje um percentual enorme de pessoas na sociedade que está atenta, que não é negacionista, que sabe da deletéria importância do vírus e que vai atrás. Então, eu gostaria de ouvir as pessoas, né? Tá? O canal está aberto para você mandar a sua opinião de como é que vai ser. Vamos abrir, vamos fechar tal. Bem, ainda no programa de hoje, eu quero falar de que eu quero falar aqui, ó? Eu quero falar desse discurso do Lula, a importância da volta do Lula, falar sobre esse negócio do Lula aqui, né? Tem muita coisa para falar sobre o Lula, sobre como vai ser a oposição ao governo do Bolsonaro a partir daqui para frente. O que o Bolsonaro vai ter que fazer para se livrar de... Porque até agora ele não teve oposição nenhuma. Até agora a oposição dele esteve restrita à Rede Globo e ao pessoal aqui das redes sociais, que está aumentando, né? Mas não teve uma oposição política organizada. Tanto não teve que, você notou, a eleição para presidente do Senado, para presidente da Câmara dos Deputados, que a oposição não conseguiu se articular para eleger um presidente de uma das casas. Foi um vareio, né, dado pelo próprio presidente da República. Bem, então, chamar você, olha, se você ainda não está ligado, você está ligado aí no Facebook, liga no canal viamorena.com, que a imagem chega um pouquinho primeiro. Liga se você está ligado no YouTube, liga no viamorena.com, que a imagem chega, não tem delay, a imagem é praticamente direto no canal da viamorena.com. Nós vamos voltar com o programa depois do tempo em toda a região centro-oeste para esta quinta-feira. E o tempo é com você, na ponta da flecha do Índio. A quinta-feira ainda será marcada por tempo bastante instável em parte do centro-oeste. Chove a qualquer hora no noroeste goiano e também sobre áreas do norte e leste de Mato Grosso. As pancadas também serão recorrentes, com risco de alguns temporais entre a região de Goiânia e de Brasília. Já nas demais áreas dos estados de Goiás e de Mato Grosso, inclusive na capital Cuiabá, o dia ainda começa com sol e chove entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme e sem chuva no Pantanal e também sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Em Goiânia, mínima de 19, máxima de 29 graus, e em Cuiabá, mínima de 23, com máxima de 35 graus. A cada poucos segundos, alguém precisa de tempo para voltar para casa, para realizar sonhos, para cuidar da família. Em questão de minutos, você pode dar essa chance a quem precisa, através da doação de sangue. Assim como foi para o Fernando, que foi doador por 10 anos e precisou de sangue após grave acidente. As doações deram a ele a chance de viver. Para sua segurança, o Hemosul está agendando o horário e reforçando os cuidados durante a pandemia. Governo de Mato Grosso do Sul.
De volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela Via Morena. Bom, agora vamos falar um pouquinho do assunto do dia, né? Ontem o assunto do dia foi o discurso do Lula. Aliás, o discurso do Lula é um discurso que a gente já sabe, né, o que ele vai falar. Porque a gente tem ouvido esse discurso praticamente há 20 anos, né, que o Lula sempre bate na mesma tecla. E ele bate e termina dando certo. Para ele, deu certo, pelo menos durante 12, 13 anos aí, em que o PT esteve no poder. E ontem, né, numa sessão de retomada do palanque, né, retomada da... Palanque não tem nada de agressivo, palanque é palanque. Tá aí, na retomada das atividades políticas, públicas, do ex-presidente, ele fez um retrospecto interessante, né, do retrospecto do Lula. Ele lembrou um pouco o passado, mas muito pouco, disse que não tem mágoa, né, o discurso pronto para o início de uma nova fase na sua atividade política, que é essa de pré-candidato a presidente da República, que não há como evitar que o Lula seja candidato a presidente da República, uma vez que ele não tem nenhum impedimento de ordem legal para ser candidato e ordem política também. Ele está, né, reaviu os seus direitos políticos e está reavendo toda a sua capacidade de ajuntar gente, juntar o seu público, seu grande público, que é o povo, as classes mais humildes, os trabalhadores e tal. Eu quero, antes de falar sobre esse assunto, vou pedir para o Edson mostrar um trecho, né, que mais relevante, que eu achei mais relevante do que ele disse, sobretudo com relação ao que ele passou nesses 2 anos, nesses 3 anos, que esteve, 3 não, 4, já 6 anos, né, que ele está fora que o PT está fora do governo. Vamos ouvir o Lula. Fala, Lula. Se tem um cidadão que tem razão de estar magoado com as chibatadas, sou eu. Não estou. As pessoas pensam que depois de dar chibatada, joga um pouco de sal e pimenta e a pessoa vai se curar ao longo do tempo. Não importa as cicatrizes que fiquem nas pessoas. Sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Eu digo para vocês, antes de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou
tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. O processo vai continuar, tudo bem, eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Dallagnol deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram erro. E eu sabia que eu não tinha cometido erro. Deixa eu ser muito claro e quem sabe essa resposta minha sirva para muitas respostas daqui para frente. Eu seria pequeno se estivesse pensando em 2002 nesse instante. Eu acho que em 2002 o partido vai pensar quando chegar o momento de fazer suas convenções, de discutir se vai ter candidato, se vai ser candidato a uma frente ampla. Isso só se dará o ano que vem, perto do meio do ano. Essa foi a lanterna na popa, né? Olhou para o passado e tal, para poder chegar na parte fundamental, na parte mais importante do seu discurso, que foi exatamente assumir, né? Assumir na oposição, dentro da oposição, a luta contra o coronavírus. Essa foi a fase mais importante e foi o que mais mexeu com o Bolsonaro. O mais mexeu até porque, até hoje, o Bolsonaro não havia assumido a sua responsabilidade na questão da vacina. Dei dinheiro. Tudo bem, dinheiro não é tudo. Tem que dar comando. O que o Bolsonaro tem que ter feito era dar comando. Olha, como é que vai ser? O que o Bolsonaro devia ter feito era ter deixado o ministro da Saúde, ou o Mandetta, né? Que ele tirou o Mandetta, porque o Mandetta estava protagonizando mais que ele, e que era justo fazê-lo, ou o Taik, né? O sucessor do Mandetta. Agora, tirar 2 médicos, 2 cientistas comprometidos muito mais com a saúde, muito mais com a sua responsabilidade técnica do que com seus compromissos político-eleitorais, e colocar um general para ele manipular as posições. O general, general, você faz isso, você faz aquilo. Não, presidente, mas nós temos que... Não, quem manda sou eu. Eu mando e você obedece. Um presidente que confessou desde o início que não entendia de saúde, que não entendia de salvar vidas, porque ele tinha aprendido a matar e não a salvar. Um presidente que disse, desde a campanha eleitoral, que não entendia nada de economia. Querer, né, conduzir a vida de uma população de 230 milhões de pessoas com a sua intuição é um absurdo.
Nem no Paraguai, você viu o Paraguai como é que está? Que é um país pequenininho, fácil de controlar, nem lá o governo está conseguindo dominar a inércia e a população já está se revoltando. Aqui, então, na hora certa, né? Intuição política do Lula. Estava faltando exatamente isso. Estava faltando exatamente uma liderança expressiva para assumir, para denunciar à população brasileira o negacionismo e para derrotar o negacionismo. E ontem, essa posição do Lula já conseguiu a sua primeira vitória, que foi obrigar o presidente da República a colocar máscara. Um ato aparentemente sem a menor importância, mas que tem um simbolismo extraordinário. Porque muita gente que condenava a máscara por causa do Bolsonaro vão passar a usar agora, porque o Bolsonaro está usando. Espero que o presidente Bolsonaro não volte a aglomerar. Seria um passo muito mais importante do que essa sua restrição ao uso de máscara. Espero que ele não chute o pau da barraca, porque, de repente, será que foi o que ele disse hoje, né? Ele já esteve lá no circozinho, lá em frente à Alvorada, não sei se foi o que ele disse para os apoiadores do Curralzinho, né? Foi o que ele disse? Não sei, eu não sei ainda, vou saber. Obrigado ao Jorge Outubro, obrigado ao Daniel Pereira, meu amigo Daniel Pereira, lá no assentamento Monjolinho. Alô, Monjolinho, que saudade do Monjolinho. É que Monjolinho faz parte da história de Mato Grosso do Sul. Monjolinho era a fazenda da senhorinha Barbosa, né? Que foi esposa do Guia Lopes da Laguna. Aquele ali tem uma história, não sei se o pessoal preservou a série da fazenda e tal. E, realmente eu não sei, o Daniel sabe. Se foi preservada, os fatos históricos, se as pessoas lá na escola, na escolinha, se tem escolinha aí no assentamento, que as pessoas estão passando esse fato histórico para os alunos. Olha aqui, tem uma importância, porque nesse lugar aqui era a fazenda da senhorinha Barbosa, né, que depois era casada com o Joaquim Barbosa, morreu, que era irmão do Guia Lopes da Laguna. Depois casou com um cunhado e tal, e mudou-se para Jardim, para a Fazenda Jardim e tal. Mas não vamos diversificar a história. Então, gente, é isso aí. Valeu o discurso do Lula. Para isso, né? Para isso valeu. Silvia Soares. Amanhã ele volta atrás e desmente. É o nosso, exatamente, ó, o Silvio, que eu estou falando aqui. O receio, né, de que ele já tenha mudado. Falou aquilo para tentar dar um contraponto ao discurso do Lula, de repente ele muda tudo, porque ele não tem consistência naquilo que fala e naquilo que faz. Infelizmente é assim. Não é nem uma crítica gratuita, não. Infelizmente, o Bolsonaro, ele não tem consistência, ele não tem coerência naquilo que fala. Ontem ele era contra, hoje ele é a favor. De manhã ele era contra, de tarde já é a favor. Já muda. De manhã todo mundo sai feliz porque ele era a favor. À tarde ele muda de opinião. Então é preciso saber se ele vai manter, se o discurso do Lula, se a realidade, né, do que está acontecendo hoje neste país e no mundo sensibilizam o presidente da República a ter uma postura de estadista. Vamos ver, vamos esperar. Agradecer ao pessoal que está ligado no Facebook, pedir para o pessoal para compartilhar aí com os grupos, né, para a gente atingir um público maior. Tá? Então é isso. É isso aí. O discurso do Lula, como eu disse no começo, não foi nenhuma surpresa. Nada surpreendente. Tudo friamente calculado. E o mais interessante
é que, apesar de um discurso já conhecido, já batido, chega a ser um discurso novo para o Brasil. Fala, por exemplo, de economia, fala da preocupação do governo em se desfazer do patrimônio, que eu até não sou alguma coisa, muita coisa, o próprio Lula devia ter feito, de se desfazer de várias companhias, né, que o Brasil não precisa, o Brasil não tem necessidade, o governo brasileiro não precisa dessas companhias. O governo não precisa disso. O Brasil, sim, precisa das companhias, mas o governo não precisa de ficar tocando companhia, não. Algumas companhias, o governo tem que realmente fazer como fez o Fernando Henrique. Não pode estigmatizar, demonizar as privatizações. Algumas companhias, e eu defendo até a Petrobras, porque se a Petrobras tivesse sido privatizada no governo do Fernando Henrique, como era previsto, não teria dado todos esses problemas que deu, não teria servido, né, de porta para o senhor Moro dar vaza ao Ministério e a Força Tarefa de Curitiba dar vaza ao seu projeto de destruir a democracia. Não teria dado. Sou a favor, por exemplo, da privatização do Banco do Brasil. Por que Banco do Brasil? Já temos, para o incremento, nós já temos o banco, o BNDES. Já temos o Banco Central para controlar a economia. Então, para que Banco do Brasil? Pode fechar. Pode vender, pode passar para frente. Outra coisa recriminável do discurso do Lula, essa sua paixão, a gente nota que ele fala com ardor até, a Cuba e a Venezuela. O Brasil não tem nada que, em qualquer tipo de governo, sendo um país democrático, não tem que apoiar repúblicas que não respeitam direitos humanos, repúblicas de partido único, como é Cuba, principalmente, e a Venezuela hoje. O Brasil tem que ativamente agir em favor do restabelecimento da democracia nesses países, como é aqui no Brasil. Quem está no governo não pode dar nenhum sinal de que gostaria que o Brasil tivesse aquele tipo de governo despótico. São reparos que devem ser feitos ao discurso do Lula. Outra coisa, a reação do discurso do Lula foi muito mais abrangente, foi muito mais crítica na esquerda do que na própria direita, do que o próprio bolsonarismo. Tenho visto aí, ontem mesmo, antes do discurso do Lula, ouvindo o Dagoberto, né? E o povo não quer saber de PT, que o povo não... Sei lá se o povo não quer saber de PT, o povo não queria saber de PT. Mas não é do PT que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de um movimento organizado na esquerda, na direita e no centro, para reter, para refrear o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo compromete a democracia. Porque o bolsonarismo não resolveu o problema econômico do Brasil. E uma coisa o Lula falou muito bem ontem, com relação a esse problema do combustível. Brasil não tem, tenho falado isso há muito tempo, Brasil não tem que atrelar o preço do seu petróleo ao mercado internacional, porque o Brasil não é importador, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo e etanol, é autossuficiente em energia. Então o Brasil não precisa, não carece, não tem a menor necessidade de se atrelar a um preço internacional. Ele não compra. Quem tem que estar atrelado ao preço internacional, até porque é obrigado, é o país que importa. Esse sim, porque você importa em dólar.
Então não tem que estar atrelado. Agora, o Brasil resolveu comprar combustível, né, como gasolina, óleo diesel, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita. O Brasil compra. O Brasil compra etanol, gente. Etanol dos Estados Unidos. E ainda o Bolsonaro queria, não sei se conseguiu, isentar o imposto de importação. Quando nós temos aqui etanol para dar e vender, temos etanol sobrando. Então, isso o Lula colocou muito bem. Isso a população entende muito bem. E quando a campanha, o liberalismo do senhor Paulo Guedes, visava exatamente isso. Atender os interesses do mercado, mas não do mercado que compra, mas do mercado que vende. Os nossos interesses. Porque hoje nós vendemos commodity, commodity do petróleo, commodity agrícola, quando nós poderíamos ter um melhor aproveitamento tanto no petróleo quanto na agricultura. O nosso agronegócio devia ser amparado por uma agroindústria que não tivesse que vender o grão, mas vender o produto do grão. Vender o óleo, vender a ração pronta, vender a ração produzida no Brasil, vender para a China. Sabe para que a China compra a nossa soja? Para fazer ração. Por que nós não fazemos a ração aqui e vendemos para a China? Então, aqui, a carne, por exemplo, já falei ontem aqui. O chinês come o nosso filé mignon e paga no nosso filé mignon menos do que nós pagamos pela carne de pescoço aqui no Brasil. Essa política é que tem que mudar. E mudar essa política não tem nada a ver com crise econômica. Aliás, a crise econômica é porque não muda a política. Não muda a política é a mesma. Neste ponto, o discurso do Lula atinge em cheio aquilo que é expectativa do brasileiro e que foi expectativa do brasileiro quando votou no Bolsonaro. Queria que o Bolsonaro fizesse isso. Em vez do Bolsonaro abrir o mercado de armas, né, do Brasil, como eu também sempre tenho dito aqui, que quem tem que usar arma, principalmente arma automática, quem tem que ter bastante arma é a polícia. A população pode ter lá o seu revólver em casa, lá para se defender. Também não vou radicalizar, não pode. Tenha a sua arma em casa para se defender. Mas não transformar a sua casa, como o Bolsonaro quer, em depósito de armas. E esse depósito de armas é uma ameaça para a democracia. Não, vamos ter que ter arma para salvar, para defender a democracia. Ao contrário. Essas armas vão parar na mão de uma milícia que não compatibiliza com a democracia. Uma milícia que defende o crime. O crime que é muito mais receptivo aos governos ditatoriais. Então, nisso, valeu o discurso do Lula. E valeu, gente, para se definir. O Bolsonaro está na rua, o Bolsonaro é candidato a presidente da República. Você pega a rede social, é Bolsonaro 22. Está tudo quanto é lugar. Existe uma fábrica de adesivos do Bolsonaro. Então era preciso que as forças que se opõem ao Bolsonaro tivessem também uma expectativa de um candidato. Não fica aí com esse mundaréu de candidato que representa muito pouco do ponto de vista de aglutinação eleitoral. Então, está aí o nome. Não é o PT, é o nome. É a pessoa, é o Lula que está aí. O Lula que está aí livre de todas as acusações. É o Lula que está aí com um discurso que interessa para a população brasileira. É um discurso de humildade,
um discurso de colocar em ordem, um discurso contra o ódio. Está aí o discurso. Aí vem Ciro Gomes para detonar o discurso, vem todo mundo, né? Até o PCdoB. Até o PCdoB, que foi, durante todo o governo do PT, foi um agregado, né? Ajudou muito pouco, porque também não tinha muito para ajudar. Até ele está contra, né, essa posição tomada não pelo Lula, mas tomada pela própria conjuntura. A própria conjuntura obriga a isso. Tem que ter um contraponto a esse nó, um contraponto a esse nó que o Bolsonaro está dando na nação. É preciso que apareça um Biden brasileiro, para mostrar que o buraco é mais embaixo, para mostrar que um chefe de Estado tem que ser chefe do Estado inteiro e não chefe de uma quadrilha, não chefe de uma minoria inexpressiva e barulhenta. Este é o figurino. Por aí deve trilhar, se não quiser se arrebentar em 22, a oposição no Brasil. Oposição de moderados da direita, oposição de pessoal do centro, pessoal da esquerda, a esquerda mais moderada, a esquerda mais militante, ativista, deve-se entender isso, que este é o momento. Que apareceu o Biden da política brasileira. Apareceu o Biden para 2022, independentemente de partido, se é PT, se é PSD, se é PDT, independente disso. Está aí o nome. O nome que pode vir a ser, inclusive, substituído por outro, se aparecer um outro, com o mesmo potencial, com a mesma experiência, com a mesma vontade, com a mesma manifestação de civismo. Não tem problema, muda. Muda-se. Mas hoje é o nome. É o homem para contrapor, porque não tem mais processo na justiça, porque não tem mais condenação, porque já conseguiu provar que foi tudo uma empulhação contra ele. E eu dizia isso aqui desde o começo da Lava Jato, que a Lava Jato era uma empresa que estava sendo constituída para destruir a democracia, para destruir o direito que a população tinha de escolher livremente os seus dirigentes. Então está aí. Colocado, posto para atender os interesses da população. E tem seu celular aí é meio... Ronaldo, pessoal que está assistindo o programa, né? Agradecer ao Ronaldo Rodrigues, José Luiz Pinto, Lígia Novelo de Souza, Luiz Carlos Santos de Cássio, Arlete Vitorino, meu amigo Jorge Otubo, meu amigo Daniel Pereira, todo o pessoal que está ligado aqui no programa, muito obrigado pela audiência. Compartilha aí nas redes sociais para que a gente possa atender um público grande. É hora, gente, da gente, não é o Sérgio Cruz, é hora de todos nós assumirmos a nossa posição. É preciso dar um basta, não é o impeachment que vai resolver isso. O que vai resolver isso aí é a conscientização da população brasileira. É mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E isso é o que mais me move, é o que mais me entusiasma, é o que mais me rejuvenesce, exatamente a possibilidade de estar participando desse movimento cívico-patriótico para salvar o Brasil. Bom, já foi e já foi. Tempo esgotado, programa terminado. Muito obrigado por sua participação, por sua atenção. E quero convidar você que assista esse programa ao vivo, das 8 às 9 horas da manhã, para continuar no canal viamorena.com. Logo depois deste programa ao vivo, tem um documentário selecionado, escolhido especialmente para quem assiste televisão na internet. Às 9 horas e 40 minutos tem
o replay do programa Jornal da Hora com Arthur Mário. Às 11 horas tem a volta deste programa, a reedição deste programa. Ao meio-dia tem o replay do programa Boca do Povo. Você que não assistiu Boca do Povo das 6h30 às 8 horas, pode assisti-lo de novo, inteirinho, a partir do meio-dia. Tá? Então, essa é a nossa programação. Este programa aqui, além dessa edição aqui, tem às 11 horas, tem uma edição às 6 da tarde e também às 11 horas da noite. Tá? Dito e explicado, pronto e acabado, vamos em frente que atrás vem gente. Pessoal, fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau.